Olá, queridos e queridas, né, que vão assistir este vídeo. Eu, né, me chamo Josi, né, do canal Josi Vieira. Eu fazia react, porém agora dei um tempo, estou trazendo mais algo relacionado à pregação da palavra de Deus, né, porque esse negócio de react esgota muita gente. Mas agora tá essa treta dos infernos, essa treta obscura da internet, né, envolvendo pessoas do meio cristão. Eu vou falar como cristã, como eu já fiz uma live com conhecimento de causa. Sim, às vezes as pessoas, elas quando fala de cristianismo, as pessoas já banalizam, né? Tipo assim, já pegam tudo e jogam e faz uma salada só. Eu vou dar a minha opinião a respeito. Aí você deve me perguntar, você estava lá nos grupos de WhatsApp? Eu não estava no grupo de WhatsApp, mas eu tenho acompanhado de fora e eu tenho, como é que se fala, meu Deus? Eu tenho o meu ponto de vista e um pouco de conhecimento de causa. Olha só, eu não conhecia o Arquivo Estranho, o canal, não assisti a maioria, nunca, eu acho que eu nem assisto as lives dele, eu vejo alguns cortes, porém a live da Andrea Jones eu assisti, a live do Wagner eu assisti, e assisti a do Éder, né, daquele rapaz que fez ontem a live, Éder, sei lá, é uma misturada. Porém, na de ontem, eu vi o menino falando, né, que tava com 2 meses, que estava lá na casa do Flávio Amaral e estava limpo, né, estava sem usar nenhuma coisa ilícita. E aí, depois de 2 meses, ele usou e o Fernando perguntou, e aí, Deus, cadê? É essa parte que eu quero responder pro Fernando. Não conheço o Fernando, né, assim, não tenho vivência com ele, mas tenho acompanhado porque muitas pessoas que a gente não conhecia, através dessa treta, a gente está conhecendo, não conhecia a Paty, não conhecia a Sandra Dias, esse Pereira eu também não conhecia, então esse povo aí, eu vim conhecer agora, depois dessa treta, não conhecia o Fernando, nem o trabalho do Fernando. Mas o Fernando perguntou assim, aonde que estava Deus? E eu quero responder para você, Fernando, né? Você, pelo que eu entendi, você é um jornalista. E eu sou cristã. Então, você entende de jornalismo e eu entendo de cristianismo. Então, eu vou te responder. Deus está onde ele sempre esteve, né? Deus está aonde ele sempre esteve. Aonde? No céu. No seu trono de glória. Por quê? Porque quem precisa e depende de Deus somos nós. Então ele está lá, no seu trono de glória, esperando que eu, né, com a minha humildade, vá até ele. Porque ele não depende de mim, ele não precisa de mim. Quem precisa dele sou eu. E Deus, ele não é como o adversário da nossa alma. Deus, ele é educado. Ele bate na porta do seu coração. Se você deixar ele entrar, ele entra. Se você não deixar, ele deixa você seguir sua vida. Deus está. Eu quero lhe responder, Fernando. Não conheço, mas isso me chamou muita atenção pelo fato de eu ser cristã, né? Aí você falou assim, então é de Deus? Cadê Deus, né? Tipo assim, porque as pessoas acham assim que Deus tem como é que se diz, meu Deus? A varinha mágica da fada, né? Não, querido. Não é ironia, Fernando. Estou lhe respondendo com todo respeito, né? Tipo assim, Deus não é assim, Deus não trabalha dessa forma. Não, se você não quer se ajudar, Deus não vai lhe forçar não, queridos. Aí, você perguntou, eu tô te respondendo, Deus está lá onde ele sempre esteve, no seu trono de glória, porque quem precisa de Deus sou eu. Eu que me esforço. Quando eu assino uma carteira no CLT, quem tem que ir bater o cartão todo santo dia sou eu, o dono da empresa está lá. Quem precisa do salário sou eu. Então eu tenho que bater meu cartão
Porque senão no final do mês não tem nada na minha conta e corre o risco de eu ser demitida. Então Deus é do mesmo jeito. Deus não depende de homem nem para defender o seu nome. Deus não depende, porque ele já é, ele já foi e sempre será Deus. Então as pessoas, né, e convenhamos, porque eu já estou saturada de ver a hipocrisia no meio dessa treta como cristã. Porque você sabe o seguinte, aonde tem pessoas, tem erro. Se eu disser para você que no meio do cristianismo só tem coisas, não, tem coisa ruim. Até porque Jesus falou o quê? Que uma igreja é um hospital onde só vai pessoas doentes. Os bons não precisam. E as pessoas começam, né? As pessoas são terríveis. Elas falam assim, os crentes, né? A pessoa que não é cristã, ela pode fazer o que ela quiser. Mas ela não vai ser julgada como um cristão. Não. Sempre o cristão tem que se sobressair, tem que ser superior. Não, gente, o cristão é um ser humano igual a você. A diferença de um cristão para uma pessoa que não é cristã é que ela, deixa eu ver, é a mesma coisa de uma pessoa que não tem um curso de inglês ir para os Estados Unidos, um brasileiro, e um brasileiro ter o curso de inglês e ir para os Estados Unidos. Os dois são brasileiros. A diferença está no seu linguajar, no seu idioma. Lógico que a pessoa que tem um curso de inglês vai se sair melhor, porque ela está preparada. E o que não tem vai se dar mal. Do mesmo jeito é um cristão. O cristão, ele sabe que ele não deve pecar, mas ele continua pecando, porque a palavra de Deus diz que o homem, né, é isso aí. Só que o cristão, ele peca por acidente. Por acidente. O que não conhece a palavra de Deus, que não é cristão, ele peca por não ter conhecimento da verdade. Para ele, tanto faz chover para cima como chover para baixo. Então é o seguinte, eu sou uma cristã, mas quem disse que eu não peco? Eu peco, porque eu ainda vivo nessa carne imoral, nessa carne quando Jesus vier e transformar o meu corpo em um corpo incorruptível, e nunca mais eu vou pecar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou pecar. A palavra de Deus diz que não existe um homem sequer que faça o bem sobre a face da terra e nunca peque, porque se existisse essa pessoa, ela se destruiria ela mesma. Aí as pessoas não têm conhecimento de causa e falam, mas os cristãos não devem pecar. Eles não devem, mas eles pecam, porque eles são seres humanos. Eles são seres humanos, eles não são seres celestiais. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós somos sujeitos a pecar. E foi o próprio Deus. Então Deus, Fernando, está lá no seu trono de glória, esperando que você, que qualquer um chegue até ele e reconheça a dependência que nós temos dele. Quando nós nos achegarmos, aí ele vai nos aceitar. Não é eu que aceito Jesus, não é você que aceita Jesus, é Jesus que te escolhe. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto. Que fruto? Digno de arrependimento. Deus não obriga ninguém a ser perfeito. Deus não obriga ninguém a seguir. Não. Mas se você se decide seguir, você tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Você precisa se esforçar. E é espinhoso. Até você aprender, até você se libertar da vida. Principalmente a gente, eu que vim do mundo. É muito difícil. Se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você não tem bons êxitos. E eu quero dizer para você, no meio do cristão, tem sim, tem pessoas ruins, tem mentirosa, tem enroladores, tem do mesmo jeito que tem no mundo. O povo cristão é uma igreja constituída de pessoas cheias de defeitos. Cheias de defeito, porque se elas não tivessem defeito, elas não estariam ali em busca de melhorias. Então, quando a pessoa vai para o cristianismo, ela vai buscar melhorias. Há um processo, não é automaticamente, não é. Aí, eu admiro muito esse lado das pessoas que não são cristãs, porque na mente de uma pessoa que não é cristã, a gente vive uma vida
como é que se diz? De anjo. Ninguém peca, ninguém faz checho, ninguém sente vontade de fazer checho, ninguém briga. Não, a gente faz tudo isso. Faz tudo isso. Só que agora eu conheço. Se eu falo assim, eu não devo fazer isso. Por quê? Porque agora eu tenho conhecimento. Se eu fizer, eu vou fazer com conhecimento e sabendo a consequência que vai vir sobre a minha vida, porque eu já tenho o Espírito Santo de Deus para iluminar, para me direcionar. Então eu tenho o poder da escolha. Eu tenho o poder de escolher se eu quero servir Jesus na sua clareza, na sua retidão, ou se eu quero seguir Jesus, assim como nós do meio cristão chamamos, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Existe muito crente Raimundo dentro da igreja. Um pé na igreja e outro no mundo. E aí os crentes Raimundo são os que vão ser feitos chacota da cara dele, vão ser envergonhados. Os que se decidem por colocar a palavra de Deus em prática, eles mesmo com pequenas falhas, mas eles vão adquirir o seu êxito. Qual é o êxito do cristão? O céu, morada de Deus, do verdadeiro cristão. E aí, olha só, quando Jesus foi levado para ser julgado por Herodes, né? Aí eles falaram assim, rapaz, olha, esse homem, tá lá na Bíblia, este homem não foi achado nada contra ele. Não tem. E isso eles falavam, o jurídico, né? Os governantes da época falavam a respeito de Cristo. Pilatos falava. Esse homem, eu não. Meu Deus, essa porta tá batendo aqui. Este homem, eu não consigo achar nenhuma falha nele. Mas o povo, né? A multidão grita que quer que ele vá para a cruz. O que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar Barrabás, que era o pior homem daquela época. Quem sabe assim, né, a multidão escolha que Barrabás vá para a cruz e libere esse homem inocente. Pilatos não era um cristão, mas ele tinha convicção de que Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, nem a culpa. E já os fariseus, né, que se diziam ser servo de Deus, mandaram que ele fosse pregado na cruz. Mas isso nós que somos cristãos, nós entendemos que é para que as escrituras se cumprissem. Então, ele disse assim, vamos trazer Barrabás, que Barrabás é terrível, terrível. O que foi que o povo escolheu? Que soltasse Barrabás. A humanidade é terrível, é terrível. Aí soltaram Barrabás, para você ver. Quando Judas andava com Jesus, Judas era um discípulo de Jesus. Aí aquela mulher trouxe aquele nardo, né? Aquele perfume caríssimo, importado, um perfume que ela tinha que trabalhar um ano inteiro. O salário de um ano inteiro era que dava para pagar o valor daquele perfume, daquele vaso de alabastro, um perfume caríssimo da época. Aí quando aquela mulher trouxe e quebrou e lavou os pés de Jesus com todo aquele perfume e enxugou os pés com seus cabelos, o que foi que Judas falou? Judas falou, para que fazer isso? Antes tivesse vendido e dado aos pobres. Judas não estava querendo que ajudasse aos pobres. Judas estava querendo, achou que foi um desperdício o sacrifício que aquela moça fez para o Senhor. Ele não estava querendo ajudar os pobres, se é que você me entende. Aí o que foi que aconteceu? Jesus disse assim, não, pobres vocês terão sempre. Agora eu, por um pouco de tempo, e eu já não mais estarei aqui. Então tem pessoas que dizem assim, eu sou tão boazinha para ajudar, mas ela não é boa, ela não quer ajudar. Ela só quer ficar com uma boa fama. Entendeu? O lance aí de Judas falar, vamos ajudar. Não, porque Judas roubava os próprios discípulos. E Jesus, vendo que Judas era ganancioso, disse, você vai ser o tesoureiro. Porque o seu coração se enche disso aí. Seu coração é engoldado para esse tipo de coisa. Então, Jesus é sábio. Jesus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele é dono do ouro, da prata. Agora, se tem algum espertalhão que usa o nome de Cristo para enriquecer ilicitamente, ele está trazendo maldição para cima dele mesmo. Deus está no trono.
assentado. Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Nós que conhecemos a palavra sabemos aonde está a Trindade. Então Deus não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada. Todas as coisas foram feitas por Deus e para Deus são todas as coisas. Então, se tem alguém usando o nome de Deus para enriquecer ilicitamente, para tirar um bom proveito, ele está trazendo maldição para ele próprio. Deus é intocável. Deus é inabalável. Deus não é pego de surpresa. E outra, sim, as vítimas, né? As vítimas. Eu acho, na minha humilde opinião, que as vítimas, o que era que elas deveriam ter feito? Se elas se sentiram lesadas, se elas se sentiram injustiçadas, se elas se sentiram torturadas, sei lá, elas iam aonde? No jurídico. Ia abrir um boletim de ocorrência, ia procurar a justiça dos homens. Por quê? Porque foi o homem que feriu ela, não foi Deus. Aí, pelo que eu entendi, como a treta começou, me perdoe se eu estiver equivocada, se eu estiver enganada. Pelo que eu entendi, foi um grupo de WhatsApp desse povo que hoje tá contra ele, né? Que andava todo mundo junto ali na mesma salada, né? Pelo que eu entendi, era um grupo onde tinha esse monte de mulher, esses homens e o Flávio, né? Pelo que eu entendi é isso. Algumas começaram a ver coisas e foram saindo e montando outros grupos, o grupo, né? Um efeito manada. E aí foi virando essa bola, né? Quem era a favor tá contra e quem era contra tá a favor. E aí começou tudo isso, não foi? Pelo que eu tô entendendo, não tô meio muito assim por dentro. E o que eu vejo? As vítimas, eu fico em off, né? Porque eu não tô na pele das vítimas, não estou na pele das vítimas, eu não sei o que as vítimas passaram, então eu não posso falar com conhecimento de causa. Mas os aproveitadores da deixa, da treta, né? Que estão se envolvendo aí sem saber de nada e dizendo assim, eu tô de um lado, eu tô do outro, eu vou pra cá, porque aqui dá melhor. Então o Fernando falou o seguinte, que alguém que passasse pano pelo erro de outra pessoa se tornava igual. Então é verdade. As vítimas, elas têm a carta branca para elas falar o que elas quiserem, embora não seja verdade, mas elas são vítimas. O Flávio tem carta branca para falar o que quiser com as vítimas, né? Porque eles que são brancos que vão se entender. Mas os terceiros que têm faturado, né? Em cima da treta maligna, né? Se igualam, são iguais. Por quê? Porque os terceiros de fora estão, faturando em cima da dor de quem? Da suposta vítima. Não estão ligando em ajudar as vítimas. Estão buscando benefício próprio. Você viu como é que as coisas funcionam? Como que o mundo é, né? É um tirando proveito do outro. Eu machucou fulano, se eu estiver me dando bem, eu estou ali, não quero nem saber. Da mesma forma foi ajuda. Não quebra esse perfume não. Esse perfume é muito caro, dá para ajudar muitos pobres. Judas não estava querendo ajudar os pobres. Judas estava achando um desperdício. Aquela mulher derramou um perfume que custaria um ano inteiro de salário nos pés do mestre. Mas ela estava sendo agradecida. Para ela aquilo não tinha valor algum. Então é isso. No meio dos cristãos tem pessoas ruins, tem pessoas mentirosas, tem pessoas erradas. Do mesmo jeito que no mundo secular. Em todo lugar onde tiver seres humanos, tem falha. Tem falha porque nós não somos robô. Nós somos pessoas cheias de defeitos. Umas estão procurando melhorar e outras estão tentando piorar. Então é isso, deixando bem claro que o cristianismo não tem nada a ver. Jesus e o Deus a qual nós pregamos não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo. Deus continua sentado no seu trono de glória, porque ele não precisa, né? Não precisa descer da glória para vir se defender, porque ele já sabe quem ele é. Ele já sabe o poder que ele tem, a soberania, a grandeza. Então, coitado de mim, né? Que for usar o nome do Senhor, porque eu vou trazer maldição para minha própria vida. Mas, né, com meu defeitinho,
tentar trazer uma mensagem que mude a vida de outra pessoa, mesmo que eu esteja cheia de falha, a outra pessoa adquirir mudança através da palavra que eu pregar, transformação através da palavra que eu pregar, ela pode sim usufruir dos benefícios de Deus e eu continuar aqui no mesmo lugar. Mas se eu disser assim, olha, Jesus Cristo salva, liberta, cura e leva o homem para mudar, para morar no céu. Se você pegar essa palavra e mudar a sua vida radical e ser alcançado pela misericórdia, você pode subir e eu que preguei para você posso ficar. A palavra de Deus diz lá em Mateus 25 ou 27 que diz o quê? Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, eu profetizei, eu curei. Aí o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu vos não conheço, vocês são... apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. O Senhor disse que se eu me calar, uma pedra vai clamar. Então é isso. É simples, é simples. Quem quer servir Jesus não coloca dificuldade, não. Não coloca. Tem a Bíblia, tem o Espírito Santo de Deus para conduzir. Então, às vezes, eu não quero e ainda coloco a culpa no meu irmão. Não, ninguém é culpado de você não querer Jesus. O único que pode impedir a bênção do Senhor chegar até você é você mesmo. É você mesmo, porque ele diz, eu estou batendo na porta do teu coração, se você abrir, né, eu vou entrar, eu vou sentar e vou cear com você. É eu e você, uma escolha, é uma escolha. Você quer andar com Deus? Tudo bem, você não quer andar com Deus? Amém. Amém. Ah, você quer usar o nome de Deus para enriquecer ilicitamente? Deus diz amém. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. E por este caminho há muitos que entram se transpassando dores em si mesma. A Bíblia diz que está cheio, no final do tempo, vai estar cheio de homens que são amantes de si mesmo, amantes mais dos deleites do que das coisas de Deus. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, isso tem que acontecer, porque foi Deus quem falou. Então, se não acontecer, Deus é mentiroso, e Deus não é mentiroso. Então, ele diz que no final haveria homens amantes de si mesmo, amantes mais dos deleites do que do próprio Deus, homens gananciosos que iriam se transpassar com grandes dores. Por quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo dinheiro as pessoas se prostituem. Pelo dinheiro a pessoa leva outro de arrasta para cima. Pelo dinheiro as pessoas mentem. Pelo dinheiro as pessoas fazem qualquer coisa. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de graça. É pelo dinheiro. Então é isso. O dinheiro. Você não tem que ser dominado pelo dinheiro. É você que domina o dinheiro. Quando você é dominado pelo dinheiro, o caráter fica longe. Você faz qualquer coisa. Então é isso. Eu queria esclarecer a você, Fernando. Deus continua no seu trono. Não tá nem aí para essa treta. Deus não tá nem aí para essa treta. Agora eu digo uma coisa para você. Existe um que está batendo palma, aplaudindo, jogando gasolina e riscando fósforo. Satanás. Por quê? Porque você já parou para ver quanta inimizade já surgiu nessa treta e quantas ainda vai surgir. Vocês já pararam para ver? Alguns não estão nem aí. Alguns estão jogando gasolina. Por quê? Quando ele joga gasolina, ele tira proveito. Então ele não está nem aí se para, se continua. Não está nem aí. Ele quer saber se está aumentando o engajamento. Muitos estão assim. Talvez você esteja levando a sério e outras pessoas estejam levando a sério, tentando esclarecer. Mas a maioria está aí, meu querido, só para causar. Então, tá batendo palma, colocando gasolina e riscando fósforo. Satanás. Esse tá feliz demais com essa treta. Esse quer que essa treta, continue. Quantas pessoas já estão doentes por causa dessa treta? Quantas pessoas vão adoecer por causa dessa treta? Sabe-se lá o final dessa treta.
Quantas pessoas vão lamentar por causa dessa treta? Tem alguém querendo pacificar? Tem alguém pegando todos esses meninos e passando um dia, olha, fulano, como é mesmo que realmente aconteceu? Fulano, por causa de que você fez isso? Por que você se sujeitou a isso? Né? Né? É isso, gente. A história tem dois lados, dois lados. Alguém tem que sentar com esses meninos e perguntar por que você se sujeitou a isso. Por que você aceitou isso? Por que você pegou dinheiro, né? Então, dá a entender que alguns é assim. Enquanto tem dinheiro, é amigo. Enquanto não tem mais dinheiro. Então, tudo tá envolvendo dinheiro. Mas o que eu sei é que tem muita gente doente por causa dessa treta. Muita. E muitas serão as que vão adoecer. Por quê? O chifrudo, ó, batendo palma, jogando gasolina, riscando fósforo e saindo fora. E as pessoas que estão adormecidas estão só adoecendo. Então é isso. Tem muito oportunista nessa treta, né? Muito oportunista. Tem as vítimas, tem o Flávio, tem os jornalistas e os oportunistas. Os oportunistas são os piores. Os oportunistas são os piores, porque eles não estão nem de um lado, nem de um outro. Eles nem querem ajudar e nem atrapalhar. Eles só querem tirar proveito próprio. E isso é o ser humano. Isso são os seres humanos. É isso aí. É isso aí, querido. Cada um busca por aquilo que almeja. Então, o recado dado.